sul de Minas. Estamos na grandiosa e bela Serra da Mantiqueira, onde abriga uma das mais belas cadeias montanhosas do Brasil, onde a natureza exuberante encanta pela beleza e harmonia. Desbravada pelos exploradores e bandeirantes à procura de ouro e diamante, ainda guarda muitas riquezas. Atualmente vem ganhando destaque na arqueologia, com o descobrimento de muitos achados e sítios arqueológicos que retratam a arte, o modo de vida e os costumes dos ancestrais que povoaram nossa região. Quando eu decidi fazer o documentário pela Lei Paulo Gustavo, tinha 3 temas disponíveis para fazer: o da Famusa, o da Paixão de Cristo e o da Pedra da Onça. E eu justamente escolhi fazer o da Pedra da Onça pelo contexto histórico, pelo contexto arqueológico, né? Pelo espírito de descoberta, de aventura, de exploração. Eu sempre gostei muito disso. Nosso objetivo é justamente ir atrás, né, dessas pinturas rupestres da região aqui, de Bom Repouso, Palcos do Mogi, Consolação, e mostrar o que tem de singularidade entre essas e as encontradas aqui na Pedra da Onça, né? Porque a maioria delas são desconhecidas por muitas pessoas, e mostrar qual a importância para a cultura, né, de Senador Amaral, qual a importância para o turismo, o patrimônio, o que isso vai agregar, né, para a gente. Então esse que é a nossa missão, esse que é o nosso objetivo. A nossa equipe vai estar fazendo também, juntamente com os arqueólogos, todo o procedimento ali para estar fazendo o registro da Pedra da Onça como um sítio arqueológico no IPHAN. O IPHAN é um Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, para posteriormente estar fazendo outros trabalhos, né, no local, como escavação, na busca de outros materiais, né, deixados por povos antepassados que pode ter habitado a nossa região. Então esse é o primeiro passo que a gente vai estar dando, né, para estar fazendo esse trabalho. A elaboração desse projeto, principalmente desse documentário que a Lei Paulo Gustavo que veio para somar, e na realização desse documentário eu acredito que a gente consegue juntar um material muito bacana, que contribui muito com o turismo, com a questão histórica e também cultural da cidade. Esse documentário será um histórico de registro de todos os fatos da Pedra da Onça, e vai agregar muito para o município de Senador Amaral. Senador Amaral tem ganhado muito com esse atrativo turístico que é a Pedra da Onça. A Pedra da Onça para Senador Amaral vem somando de uma certa maneira que vem contribuindo, destacando a cidade. A Pedra da Onça está localizada no bairro dos Rosas, que é um bairro próximo à cidade de Senador Amaral, e ela também fica na divisa entre Cambuí e Bom Repouso. E Senador Amaral tem o privilégio de ter a Pedra da Onça como um bem inventariado de patrimônio cultural, artístico e histórico de Senador Amaral. Inclusive, ultimamente a Pedra da Onça tem sido procurada por vários visitantes, turistas, na questão da procura de esportes radicais. O esporte mais procurado na Pedra da Onça, a gente pode dizer que é o rapel, é um esporte que tem chamado bastante atenção na Pedra da Onça. E também vários ciclistas passam nas estradas de nosso município, faz questão de ir à Pedra da Onça para fazer algumas imagens. E por ser um local privilegiado, de ter uma visão do céu de Senador Amaral, de lá da Pedra da Onça você consegue avistar várias cidades, inclusive a Pedra de São Domingos, que fica um pouco distante, mas lá da Pedra da Onça consegue também avistar um pouquinho da cidade de Senador Amaral. O meu nome é Paulo Araújo, né? Eu moro aqui em Conceição dos Ouros já há 25 anos e fiz o meu mestrado em arqueologia, lá no Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Foi um trabalho, uma pesquisa sobre os achados arqueológicos que vinham acontecendo e que continuam acontecendo ainda aqui em Conceição dos Ouros, né? E hoje
Eu tenho dado assessoria cultural a vários projetos dentro da área da arqueologia aqui na região. E como arqueólogo, eu fui convidado a visitar as pinturas rupestres da Pedra da Onça, em Senador Amaral, e a participar desse projeto de vídeo documentário, o que é muito importante dentro da área educativa e de conhecimento dos povos formadores da nossa região. Essas pinturas, as pinturas rupestres desse extremo sul de Minas, elas acontecem em altos de montanhas. Os altos de montanhas, eles têm pedreiras, e nessas pedreiras se encontram sempre abrigos rochosos e uma mata preservada, que é o lugar que foi menos utilizado pelas plantações. Então é nessas áreas de preservação de altitude é onde se encontram as pinturas rupestres, e que hoje passam a conviver com a visitação do pessoal que faz esportes radicais, né, ligados ao turismo. Então é um momento importante para que se pense na preservação desse rico patrimônio, né, arqueológico e ambiental, paisagístico aqui da nossa região. Bom dia, gente. Eu sou o Marcos, eu sou arqueólogo, sou residente aqui na Saara do Sul de Minas, sou de Poços de Caldas. Aí hoje estou aqui em Senador Amaral, convite do também arqueólogo Paulo, do Weslerson, que é daqui do município de Senador Amaral. A gente está aqui na Pedra do Onça, onde nos foi passado aqui que tem alguns registros rupestres nos paredões aqui, nos matacões rechosos. Então a gente vai começar essa saga agora para estar efetuando o registro arqueológico desse sítio, para estar enviando para o IPHAN e para que as próximas medidas e demais desdobramentos venham acontecer nos próximos anos aí. Caramba. Os indígenas usavam os bandeirantes também, né? Sim. Eram os pontos dos caminhos, né? Loucura isso aqui. As referências. É muito, muito legal. Então aqui eu estou fazendo o seguinte, né? Para que a gente consiga cadastrar sítios arqueológicos, lembrando que todo sítio arqueológico ele é de responsabilidade por acautelar e proteger. Claro que além de cada cidadão brasileiro aí, mas burocraticamente cabe ao Instituto de Proteção Histórica e Artística Nacional do nosso país, que é o IPHAN. Então, para o IPHAN, o IPHAN acate o registro de sítios arqueológicos, faz necessário alguns pontos. Então, para que seja um sítio arqueológico, não basta apenas ter algo ali arqueológico. A gente tem que ter o contexto imediato desses bens arqueológicos e o registro dele. Então, uma das etapas é essa que a gente está fazendo, né? Pegar os pontos para a gente ter uma dimensão espacial desse sítio. A gente ainda não está nele aqui, lembrando que é um sítio rupestre, então de pinturas na parede, né? Então, o que importa para isso? Onde estão pegando os recursos? Por que esse local? Então, parte-se de tudo isso daqui. Então, fazer esse registro, pegar os pontos, ver os recursos alimentares, recursos hídricos que podem ter. E, claro, a gente está num ponto aqui que está a quase 1.400 metros de altitude. Então, isso daqui, imaginando, tem tempos de hoje,
tem uma placa ali 1520 metros de altitude. Então, imaginando até no ponto de vista de hoje, aqui onde a gente está, a gente consegue ver até Fernão Dias ali na frente. A gente consegue ver tudo aqui em volta. Imagine um cenário onde você tem que ter proteção de animais, de outros grupos que querem pegar o teu espaço aqui também. Então, são marcadores que automaticamente você tem esses grandes platôs, que são essas áreas elevadas e com partes retas em cima, isso já tem grandes possibilidades de ter sítio arqueológico, e aqui a gente já tem. Então a gente precisa entender isso. Onde está a espacialização disso? Claro que aqui não é uma pesquisa aprofundada, para se aprofundar nessas pesquisas. A gente tem que ter uma portaria, uma autorização do governo federal para estar fazendo, mas o primeiro passo é esse, fazer esse registro para que o governo federal saiba da existência desse sítio e daí sim ter possibilidades de estar aprofundando na pesquisa. Agora você quer ver? Vamos ver quantos que ele está aqui agora. Satélite. Tá lá, nesse momento é que tem que contar. Mas cada bolinha verde dessa daqui é um satélite que tá pegando. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 satélites pegando aqui agora. E aqui mostra a precisão, né? Então a precisão dele aqui agora tá 3 metros. 3 metros. Só que isso não é tão confiável. Só depois no computador, no mapa, você vai conseguir ter localizar Sim. A parte mais importante mesmo é onde vão estar os desenhos, né? Eu sempre faço por isso, para ver o acesso. Então vou tirando alguns pontos de acesso, pontos de fotografia. Certo. Para poder identificar. Se fazer o tomamento, né? Aí você pensa o seguinte, pensa isso aqui, sem essa verde, tudo floresta, tudo capa. Então, um dos lugares onde você podia ter o acesso ao céu são esses lugares de pedreira, porque aqui não cresce árvore. Sim. Né? Aí tem aquela questão da cosmologia da turma astronômica. Né? Então, em Minas Gerais você tem a tradição Francisco, tradição Planalto e tradição astronômica. Né? Então, por que em alguns lugares você tem os círculos, você tem aquela coisa que representa estrela e tal, e outros lugares não? Sim. Né? Então eu tenho questionado isso aí, eu escrevi um texto sobre essa questão da tradição. Porque a tradição é uma coisa inventada. A gente não pode tomar a tradição como uma verdade científica, porque ela teve um começo, foi quando a primeira pessoa foi pesquisar, e que ela falou, não, isso aqui eu vou chamar de tradição X. E aí, todas as outras pesquisas, elas vão acontecer em função daquelas primeiras tradições que foram identificadas pelo Bonapa. Sim. Só que aí, a crítica que vem dele, né? Não aceita, né? Exato, porque você tem que ser processualista, você tem que seguir aquilo ali. Vai pra frente, né? Afirmar com toda certeza também. Eu vi uma mensagem pra você, tá chovendo aqui, pois eu apaguei. Ali já... O sol veio. Pô, eu cheguei cedo aqui, né? Eu saí muito cedo. A gente está chegando aqui no abrigo da Pedra da Onça, né? Mais à frente ali está o arqueólogo Marcos, o Paulo. Então, aqui já começa o abrigo. Então, a gente vai descer por ele, né? E lá embaixo que está as pinturas rupestres, né? Que a gente vai fazer o trabalho aqui hoje. Caramba, então, elas não ficaram bem em cima. A colocar no registro é tanto puxação quanto bioperturbação também. Então, casca de bicho faz problema, tudo. E esses escorrimentos, me falhou o nome aqui agora desses escorrimentos, tipo esse daqui assim, ó. Essa pátina que vai dando em cima, hoje em dia a turma está conseguindo fazer a datação relativa por meio disso. Então você retira isso, então você data isso, então exato. Principalmente quando você tem em cima, né? Que aqui você tem alguns aqui também. Esses pontilhados também são, né? Isso é legal de registrar. A gente começa a observar aqui que no meio do matacão a gente tem inúmeros desenhos geométricos aqui. E o que chama mais a atenção aqui é justamente tudo aqui mesmo onde eu tô com a mão. Toda essa pichação que fizeram, que é recente, está sobrepondo desenhos aqui na parede, né?
E não só isso, aqui à frente, se a gente der uma olhada, aqui o estado de conservação ele chama mais atenção ainda e uma necessidade urgente de uma preservação, medidas mitigatórias aqui para estar protegendo isso. Todo esse teto, é impossível a gente saber hoje se tinha pinturas aqui também, porque está tomado de fuligem. É fuligem, é pichação aqui, pichação em cima da pedra, remoção de bloco de pedra. Então, para todo canto, todo esse trecho, a gente tem uma área aqui de pelo menos uns 5 por 3, 2 metros aqui, inteiro queimado. Queimado não, né? A fuligem que vem para cima. Mas para todo canto que a gente olha, nesse lado de cá, a gente consegue observar isso, as pinturas. Então, cadê um... Essas linhas paralelas tem muito também nos outros municípios vizinhos, gradeado, pontilhismos, né? Ou com uma forma externa, ou só os pontilhismos. Entendi. Também a gente vê em vários outros municípios. E tem nos outros municípios presença de animais também? A gente achou que um ali em Bom Repouso poderia ser, né, um cervídeo, mas não era bem definido. Não se compara com desenhos de animais que tem em Andrelândia e em outros lugares. Entendi. Você porque pode... até esse daqui, né, eu vou até jogar ele ali. Esse aqui? Então, esse gradeado é muito comum aqui. Ah, legal. Todas as cidades que a gente foi visitar, em 3, tem igualzinho, vermelho, o mesmo padrão. Porque em Sergipe a gente tem alguns que a gente pensava que era gradeado, mas são imagens de pássaros. Isso. Tem. Só que é isso vale uma análise comparativa, porque pode... que esse desenho, quando é humano, a gente dá o nome de antropomorfo, e os animais zoomorfos. Então, esse é válido dar uma olhada melhor, porque ele pode ser um zoomorfo também. Eu falei do Nordeste, você tem muitos... Você ser um pássaro, né? Isso, exatamente. Porque você vê o tanto eles são diferentes, aquele gradeado, por exemplo, esse daqui do lado. Tem a questão das penas, exato. Né? O uso em ritual, né? Acho que ela tem 3 metros só. Tem 3? Eu acho que é só 3. Quer dar um parar, né? Leva pra lá o restante. 3. Tá aí no teu pé, mais ou menos, né? O objetivo é pegar... Por que a gente tá medindo só até aqui? Porque é mais ou menos o final do negócio, entendeu? E, gente, estou verificando aqui no chão, como a gente pode ver, a gente tem um pacote sedimentar aqui. Ou seja, a gente tem terra aqui nesse chão, né? E o que pode ter debaixo dessa terra é o que pode fazer a gente compreender um tanto da nossa história aqui do sul de Minas também. E aí, por que a gente não está aqui agora com uma cavadeira boca de lobo, com uma enxada batendo, com uma picareta aqui? Por 2 motivos principais. O primeiro deles, quem está fazendo isso, quem vem caçando objetos arqueológicos, talvez não saiba, mas está cometendo um crime federal. A penalidade para isso é cadeia e multa. E, obviamente, eu imagino que vocês que estão assistindo aí também não querem ser presos. E o segundo motivo, que é tão importante, ou mais importante quanto, o objetivo arqueológico é compreender o que os seres humanos produziram e deixaram para trás. Eles nos traz provas para que a gente consiga compreender modos de vida, relações de troca, formações culturais e tudo mais. O papel arqueológico é justamente esse. Conseguir pegar esses materiais que estão aqui e conseguir entender o que eles significam, como está vivendo essa turma por aqui. E se você tira, é um trabalho muito analogamente parecido a CSI. É uma investigação muito séria. Então, se a gente pega, por exemplo, essa folhinha amarela que está na minha mão, e aí essa folhinha amarela que passou por aqui ficou 1000 anos aqui. Nesses 1000 anos, acumulou sedimento aqui em cima. E aí passou mais 200 anos, veio outra ocupação em cima. Se simplesmente eu pego tudo isso daqui e tiro no mesmo pacote, somente peneiro, eu estou falando que uma ocupação de 300 anos e 200 anos é a mesma coisa. E às vezes o que separa 2000 anos de 100 anos, às vezes são 2 centímetros de terra. Então a terra que a gente tem aqui pode trazer muito mais informações do que os desenhos que estão aqui.
que é essa que a gente vai visitar agora, Claudemir? Essa pedra que nós vamos visitar é a Pedra do Índio, onde que tem umas pinturas rupestres. Fica aqui, bem embaixo ali? Bem embaixo tem umas pinturas rupestres que a gente vai fazer a visita hoje. Beleza. E o caminho, o acesso lá é bom? O acesso até que é tranquilo, tem umas pedras, tem um pouco muito café plantado, tem que Paulo tomar já cuidado. tá até mais à frente ali, então a gente vai indo. Utilizador. Bonito pra caramba. Já tem umas tocas ali, né? Até que não é muito ruim o caminho aqui não, né? Não. Deixa eu ver se... Ah, por causa da... Paulo, olha no chão, viu? Toma cuidado que é pedra. É, por causa de cobra. Se der, passa por baixo. Então. Parece que agora tá fechando o caminho aqui. A saída é pra lá. Às vezes, se nós descesse lá, depois reto lá, é até mais fácil depois. É uma primeira visita só, né? Depois a gente deve vir com equipamentos mais exatos. Então foi a lua ali, ela parece muito com a lá de Senador. Parece ser um cenário, por exemplo, um céu, assim, alguma coisa astronômica. E até a figura de baixo, não sei se é tipo uns rastelos, o que parece ela. Lá dá pra ver também o formato de uma mão lá, não dá? A gente fica não parece sempre, uma mão com... A gente fica sempre querendo interpretar, né? Com 5 Mas dedos. acho que é importante a gente ir comparando essas pinturas daqui de Bom Repouso com as pinturas rupestres de outras cidades, municípios próximos, né? Como a Senador Amaral, Tocos do Mogi, que nós já visitamos, né? E existem, na verdade, são duas tradições de pinturas rupestres que são colocadas aqui em Minas Gerais, né? Que é a tradição São Francisco, o nome do Rio São Francisco, que é a tradição Planalto, que é o Planalto que pegaria toda essa área de Minas Gerais descendo para o sul do Brasil. Cada uma tem uma particularidade diferente na forma, né? Aqui, essas pinturas que a gente vê aqui nessa micro-região aqui do extremo sul de Minas, geralmente elas são pinturas feitas em vermelho, né? Então a gente não vê outras cores. Mas tem outras cores também? Tem outras cores também, branco, amarelo e muitas as formas geométricas. A gente não vê formas nem antropomórficas, né, de pessoas, e nem zoomórficas, representando animais. Mas, geralmente são essas formas geométricas. Se bem que você falou a mão ali, pode ser uma representação de mão, sim. Como a gente tem lá em Tocos do Mogi também uma pintura que também foi interpretada pelas pessoas como sendo uma mão humana. E aqui a gente tem já bastante desgaste, tem várias pinturas ou grafismos aqui na parte de baixo da pedra, que eles já estão mais apagados, devido à sedimentação também, o piso ele vem subindo e vai perdendo muitas dessas inscrições que estão mais próximos da base da pedra. O paredão é imenso, né? Uma altura. Aqui a gente já consegue ver a similaridade entre essa e a de Senador. A gente vê aqui um círculo, né, que seria um sol ou uma lua. A gente vê aqui o gradeado, muito idêntico lá de Senador. E a gente consegue ver aqui uma mão aqui, né, grafada aqui. Se a gente contar, tem 5 dedos certinho aqui. O Pelé tá abrindo uma passagem aqui pra gente agora. A gente vai seguir lateralmente aqui essa pedra, né, que é a do índio, e a gente vai subir ela, passar dentro de um abrigo, de uma caverna, pra gente poder sair atrás dela pra gente ir numa outra pedra.
fica aqui atrás, aqui mesmo no bairro Boa Vereda da Capelinha. Tem nada dele que cobra. Pode ir. Nossa senhora, o terreno aqui é bem reunido, né, o Pelé? Cuidado aí, toma cuidado aí na hora de... O pessoal aqui falou que agora eles esqueceram a corda aqui. Geralmente aqui eles sobem com corda, né? E eles esqueceram a corda. A gente vai dar um jeito aqui e subir mesmo assim. Eu devia fazer vir aqui um dia, ó, colocar uma madeira ali assim, ó, fazer tipo uma escadinha pra facilitar esse. Pra vir aqui pra visitar aqui em cima, subir por ali já não precisa de tudo isso aqui. A trilha aqui é mais tranquila. Você vai na secretaria. A gente já subiu aqui, a gente está bem embaixo, dentro do abrigo rochoso, né? Imagina isso aqui há 500, 1000 anos, 2000 anos atrás, né? Pessoas morando aqui, né? Tendo essa mesma visão que a gente está tendo aqui agora. Então isso é surreal. A gente estava aqui na Pedra do Índio, agora a gente vai na segunda pedra que tem uma pintura rupestre. A outra pedra da Boa Vereda Capelinha, bairro de Bom Repouso. Aqui na Boa Vereda. Aqui, né? Isso. A outra é onde que é que você... Ah, lá, Garcia, né? Depois daqui a gente vai para outro bairro que chama bairro de Garcia. Nessa pedra aqui, a primeira impressão que a gente tem é que são dois cervídeos, né? Dois animais, um do lado direito em uma tinta amarela e outro do lado esquerdo em tinta vermelha, né? E a gente tem também os pontos que a gente tem lá em Senador e nas outras pedras, representando marcação de alguma coisa, como calendário ou dia. Paulo que está fazendo as medições para a gente estar relatando isso no projeto. Essas marcações em forma de pontos a gente tem tanto na vertical quanto na horizontal, inclusive em tinta vermelha e tinta amarela. Sobre os vestígios de pinturas rupestres que nós visitamos em Senador Amaral, nós não temos uma datação, né? A única datação que se tem no sul de Minas é relacionada com Andrelândia, que são datações de materiais encontrados no solo desses abrigos rochosos. Então são datações de 3.000 anos atrás, até 9.000 anos atrás. Então nós não temos a datação. Então não dá para saber quais eram os povos que viviam ali e que fizeram essas pinturas rupestres, né? As pinturas sempre são passíveis de interpretações, né? Mas alguns arqueólogos eles acabam querendo relacionar essas pinturas rupestres da tradição que se chama tradição São Francisco, que são pinturas em vermelho, formas geométricas, a relacioná-las com os povos mais recentes de língua macro-G, né, que seriam que nós conhecemos na região historicamente como coroados ou como caingangues. Aqui estamos no bairro de Garcia. Nós vamos fazer a visita na pedra, mais uma pedra aqui que chama Pedra da Marlene, que é a dona da pedra chama Marlene, para a gente ver as pinturas rupestres. Nós estávamos indo agora para a Pedra da Marlene, caiu uma chuva aqui, tivemos que abrigar aqui nesse rancho aqui, né? Estamos aqui com a equipe aqui tudo esperando, o Paulo arqueólogo,
o nosso guia aqui, Pelé. A gente tá esperando aí passar a chuva pra gente seguir o caminho. Tinha na outra com tanto de risco pra baixo, tem nessa aqui também? Mandar cavando aqui já. A outra tinha, e lá em Senador tem também. Tinha uma grade, né? Chama de gradeado. Sobre esses grafismos rupestres, né, que nós encontramos aqui na região do extremo sul de Minas Gerais, basicamente na cor vermelho, então se questiona do que seriam feitos esses pigmentos, né? E se pensa na utilização de óxidos de ferro, sangue animal ou diferentes argilas, né, com diferentes colorações. Se bem que a base que nós temos vistos aqui nessas cidades, no extremo sul de Minas, como Bom Repouso, Tocos do Mugi, Senador Amaral, eles são basicamente pinturas em grafismos em cor vermelha, avermelhada. O que se fala em arqueologia em tradições, né? Então nós temos identificados aqui no sul de Minas a tradição Tupi-Guarani, que é o que na arqueologia? É uma maneira de fazer a cerâmica, é uma maneira de decorar a cerâmica, que seriam tupinambás com os guaranis, né? Mas temos também vestígios dos povos, não de língua tupi-guarani, de língua macro-G, que são os vestígios de habitações subterrâneas, alguns materiais líticos, né, de pedra, como machadinhas em forma de meia-lua, virotes, e também aldeamentos, como tem um estudo no município de Varginha. Esses povos de língua macro-G seriam o que hoje, historicamente, se falavam em coroados, e atualmente em caingangues. Existe no interior de São Paulo vários grupos ainda aldeados de descendentes desses povos de língua macro-G, como os caingangues. Por que fazia pintura? Qual é a causa, né? Então, quando a gente fala arte rupestre, será que devemos chamar de arte? Né? Porque a arte é um movimento de concepção, de criação, que nasceu com a civilização ocidental, né, greco-romana, europeia, então não tem nada a ver com isso. É um outro tipo. Talvez não seja arte no sentido do agere, né, da ação, mas é uma forma de expressão. Então tem a teoria sobre questões mágicas. Então se desenharia um cervo ou um animal como uma forma de prender o espírito daquele animal para depois ir à caça e abater aquele animal. Tem uma tradição que se chama de tradição astronômica, que seria a representação de elementos como a lua, como o sol. Né? Nós vemos aqui na região muitos grafismos que são círculos em vermelho, né? Às vezes fechados, às vezes não fechados. Eles podem remeter a essa tradição astronômica. E também nós vemos muitos gradeados, formas de pente, formas de pontilismos, né? Pontilismos soltos na pedra e pontilismos inscritos dentro de uma forma geométrica, quadrangular. Né? Então muitas pessoas interpretam isso como sendo uma forma de marcação do tempo, talvez, ou de distribuição de um aldeamento. Então são hipóteses, são interpretações, né, que são feitas e que são levantadas, mas que estão em discussão. Então é importante que as pessoas possam ter acesso a esses grafismos, o conhecimento, e que possam também fazer as suas interpretações. Existiu no decorrer da história uma intenção do poder constituído de apagar a herança cultural dos povos indígenas. A gente chama os povos formadores, né? Tanto os indígenas como africanos depois também, né? E hoje nós vivemos um momento de resgate dessa história, de revalorização da história indígena ou dos povos formadores. Então a preservação desses vestígios materiais
ou de acervos, né, resgatados pela arqueologia, eles são muito importantes no tocante à educação, porque constituem um patrimônio da nação, né, um patrimônio gerador de identidades. Então é possível e importante que a população do Brasil passe a valorizar e se identificar com os povos indígenas, com esse sangue da sua própria formação. Aqui a gente encontrou um desenho zoomorfo, uma espécie de um animal com cauda. É muito, muito parecido com um lagarto, uma lagartixa. Muito parecido, idêntico. No meio aqui, né, o círculo. É onde tem... Aqui tem uns pontinhos. Olha aqui, isso aqui, você viu isso aqui, ó? Aqui tem um tipo um V aqui, ó. Um tridente. Agora aqui tem aquela bola lá. A quantidade de pinturas que tem aqui é extraordinária. Essa aqui foi a pedra que a gente visitou que mais tem pintura. Tem muita quantidade de pintura. Embaixo aqui, né, não sei se é uma espécie de caverna ou abrigo, mas a quantidade que tem ali nessa região aqui de pintura é muito grande. E essas pinturas têm uma singularidade entre elas, são pinturas, principalmente figuras geométricas, são figuras muito bem parecidas, fora essa aqui, que além das formas geométricas, a gente viu ali embaixo ali, os peixes, não sei se seria espécie de peixe ou de lagarto, né? Então é muito parecido com animal, provavelmente seja algum animal. Aqui em Bom Repouso, né, nesse abrigo, parece que identificamos uma figura zoomorfa, né? Dá para interpretar como um lagarto, uma figura zoomorfa, coisa que nós não vimos em nenhum outro abrigo aqui da região, né? Nem em Tocos, nem em Senador Amaral, nem em Conceição dos Ouros. É bastante interessante aqui esse abrigo aqui de Bom Repouso, são pinturas em vermelho, né? Muitas linhas paralelas, gradeados, pontilhados. Para relacionar essas pinturas encontradas na Pedra da Onça e nas cidades vizinhas, vamos até Conceição dos Ouros, município próximo, que possui os maiores achados arqueológicos na região. Museu Arqueológico, Histórico, Cultural e Ambiental de Conceição dos Ouros é conhecido como Museu do Índio, né? Museu do Indígena. Ele nasceu a partir de um achado arqueológico, que foi um conjunto funerário, um sepultamento indígena, próximo à Santa Casa de Conceição dos Ouros, em 1998. E em anos anteriores, décadas anteriores, sempre se acharam, como eles chamam aqui em Conceição dos Ouros, caveiras de índio. Só que o pessoal destruía tudo. Aquilo não se dava o valor. Mas a partir dos anos 90, houve uma consciência sobre a importância da preservação do patrimônio cultural e do patrimônio arqueológico. Então o Museu do Índio de Conceição dos Ouros, ele nasceu a princípio para guardar
os artefatos, esse material que proveio desse resgate do primeiro sepultamento indígena que foi conservado na cidade. Depois aconteceram outros resgates, outros sepultamentos, material arqueológico, principalmente cerâmico, muitos moradores que estavam formando coleções de machadinhas, de pedra, de material arqueológico lítico, eles acabaram também doando esses materiais para constituir o acervo do museu. E no ano de 2004, houve um convênio da Prefeitura de Conceição dos Ouros com a Universidade Federal de Minas Gerais, e a equipe da UFMG veio para cá, liderada pelo André Prus, e fez uma série de escavações na cidade, né, identificando a partir de informações dos moradores vários sítios arqueológicos. O principal foi uma vossoroca. Vossoroca é quando você tem um antigo riacho que descia uma montanha na direção do rio Sapucaí-Mirim, que depois ele secou e ficou aquele buraco. Aquele buraco, a água da chuva correndo foi lavando aquilo ali, e nas paredes dessa vossoroca começaram a aparecer, a ser identificados grandes cacos, fragmentos de cerâmica, né? E a partir daí, depois, houve trabalhos de escavação, teve até problema jurídico, o morador que loteou a área, o proprietário, né, da área, acabou destruindo urnas funerárias indígenas, isso gerou um problema grave, jurídico, o terreno foi embargado, enfim, vários estudos que aconteceram que geraram hoje, mais de 15 mil fragmentos de material indígena que estão guardados na reserva técnica do Museu de Conceição dos Ouros. O que se descobriu? Que, na verdade, a cidade de Conceição dos Ouros ela foi erigida sobre um antigo povoamento que existia nessa encosta do rio Sapucaí-Mirim, antes ainda do século XIX. O século XIX é a chegada dos fazendeiros, Major Félix da Mota Paz, depois os barões, as fazendas de café. Então, antes disso, existia um povoamento aqui, né? E esse povoamento, antes desse povoamento ainda, era um aldeamento indígena, da tradição tupi-guarani, um grande aldeamento. Então, vários sepultamentos foram encontrados nessa encosta do rio. E hoje está ainda por se definir a área desse grande sítio arqueológico que pega praticamente toda a área central da cidade e o bairro da Chácara. Então, é muito importante que esses estudos, esses materiais vão sendo guardados no museu, e existe uma visitação muito grande, principalmente de estudantes, de escolas do museu, e essas pessoas, essas crianças, vão tomando consciência sobre o seu passado, sobre a sua herança cultural. Estamos aqui no Museu Arqueológico, Histórico, Cultural e Ambiental de Conceição dos Ouros. E vamos mostrar um pouco do acervo desse museu, principalmente o acervo arqueológico. Nós temos aqui um conjunto cerâmico, são essas 4 primeiras vitrines, que vieram de um resgate de um sepultamento indígena que foi encontrado na área urbana, próximo à Santa Casa de Conceição dos Ouros. Esse resgate foi feito em 1998 e foi ele que deu origem aqui ao museu. Com relação à cerâmica em si, esses vasos são feitos no sistema de roletes. E esse vaso, que é uma tampa, foi achado nesse sepultamento também componentes ósseos, principalmente um crânio humano, que ficou conhecido como a Caveira do Índio, de Conceição dos Ouros. E essa tampa vinha emborcada sobre o crânio. Ela apresenta, na sua conformação, essa tarja vermelha na área interna da borda e uma decoração, um decorativo que vincula com a tradição tupi-guarani, né, dos indígenas de língua
Tupi-Guarani. Essas urnas fechadas, né, também fazem parte desse sepultamento. É lógico que elas não foram encontradas assim inteiras, elas foram encontradas, esse material ficou de 700 anos atrás, foi feita a datação, né, desse sepultamento. E esse material ficou durante 700 anos embaixo da terra. Então, essa massa que vocês podem ver na cerâmica, essa massa foi colocada para poder fazer a restauração, a reconstituição formal do vaso. Essa massa é reversível, se um dia você quiser tirá-la para poder estudar as fissuras do material. Esses 4 vasos, foi encontrado neles também vestígios de fuligem, ou seja, que eles tiveram um uso doméstico também, anterior a serem utilizados dentro de um sepultamento. Então as pessoas perguntam, mas como cabia um defunto, um corpo humano dentro de uma urna dessa? Mas, na verdade, se tratam de sepultamentos secundários. Quer dizer, primeiro o corpo era enterrado na terra, né, em um lugar, perto de uma grande árvore e tal. Depois de um tempo eram retirados os ossos e aí era feito um sepultamento ritual. Né? Essa urna cerâmica ela tem uma decoração, às vezes ungulada, feita com as unhas. E ela, né, aqui nós temos uma urna aberta, né, uma espécie de bacia, né, que nós pensamos, a parte que foi restaurada dela, da massa, ela é bem grande, mas com os outros fragmentos foi possível reconstituir o seu formato. E nos lembra talvez um trabalho da atividade indígena ligado com a mandioca, com a produção da farinha, né, o uso alimentar também desses vasos cerâmicos. Aqui temos um segundo conjunto funerário, também proveniente de um sepultamento da tradição tupi-guarani, também acontecido no bairro da Chácara. O interessante desse sepultamento é que, junto com esse material, foram encontradas, na época, contas de cristal de Murano, na Itália. Então a gente pergunta, o que significa terem encontrado contas de cristal europeu dentro de um sepultamento indígena? Né? Isso significa que era de um período onde já existiu o contato, né, do homem branco com esses grupos indígenas que viviam aqui em Conceição dos Ouros. Esse material, quando ele foi resgatado, ele foi mandado para o IEFA para ser restaurado, e lá ficou. E ele foi restaurado pelo Palácio Spinelli da Itália. Esse pessoal da Itália estava em Belo Horizonte, prestando serviços para o Palácio do Governo, na época de Itamar Franco, e aí o IEFA sugeriu que eles fizessem o restauro desse material pré-histórico aqui de Conceição dos Ouros. Estamos aqui na vitrine do material lítico. Lítico quer dizer, vem de litos, né? Quer dizer pedra, material de pedra. É muito achado na região rural, sempre se acha machadinhas, polidas, mãos de pilão, né? Ferramentas utilizadas pelos grupos indígenas que habitavam a região. Muitos moradores particulares têm coleções de machadinhas. Aqui no museu nós recebemos uma doação, né, de uma coleção do senhor Edson, bastante importante, e a maioria desses materiais, dessas machadinhas, mãos de pilão, são relativas à tradição tupi-guarani, né, machados bifaciais e polidos, né? Mas também vieram dessa coleção materiais que são relativos à cultura indígena de língua macrogê, como é o caso dessa
machadinha em forma de meia-lua, a gente chama semilunar, que é uma machadinha ritual, né, que também se vincula com essa peça. Ela se chama virote. Uma das interpretações que a arqueologia dá é de que isso aqui seria colocado assim na ponta da flecha para atirar e bater no pássaro sem sair sangue e sujar as penas, porque as penas eram muito utilizadas nos rituais, né? Então esse virote também foi encontrado aqui na região, aonde existem vestígios de habitações subterrâneas dessa tradição macro-G. Então não era apenas um grupo indígena que vivia aqui onde é a região de Conceição dos Ouros, mas vários grupos indígenas, esses dois identificados. Com relação ao Tupi-Guarani, também foi encontrado na prainha de Conceição dos Ouros, uma dessas bacias que a água vai fazendo nas pedras, por um morador, essa machadinha. Ela é feita de um material, de uma pedra que se chama silimanita. Quando ela saiu da água, a coloração dela era bem cor-de-rosa, brilhante, agora ela foi escurecendo um pouco. Nós perguntamos então, para que uma machadinha desse tamanho? O que se ia bater, cortar alguma coisa com uma machadinha desse tamanho? Então, uma das interpretações que se dá é que isso aqui funcionava amarradinho assim na cintura, como um cipó, como uma forma de prestígio, de identidade, seria como uma carteira de identidade. Então, o indígena, usando essa machadinha de uma matéria que não existia por aqui, que provavelmente veio de muito longe, através de contatos com outros grupos, né, e uma machadinha de prestígio, como miniaturas. Isso é uma coisa que acontece muito. A pessoa acha uma peça dessa na terra, a primeira coisa que ela faz é pegar assim e bater para ver como é que funcionava, e aí quebra. Então, várias apresentam essas quebraduras. Às vezes também está passando o trator, né? Bate numa pedra também e lasca. Né? Então, acontece bastante. Antigamente um costume das pessoas de pintar também, às vezes de prateado, de cor assim, e colocar para segurar a porta. Né? Também. Isso aqui faz parte esse crânio, a caveira do índio, ela faz parte do primeiro sepultamento que foi encontrado em 1998, perto da Santa Casa, na área central de Conceição dos Ouros. Na verdade, a vila foi erigida no século XIX sobre um antigo aldeamento indígena. Aqui é uma cerâmica que ela tem vestígios de tinta vermelha, relativos à tradição indígena Tupi-Guarani, mas ela já é uma cerâmica colonial. Ela foi encontrada num forno de barranco da época cabocla, que foi escavado pelo André Prus, aqui em Conceição dos Ouros. Nesse forno, no mesmo bojo do forno, foram encontrados materiais com tarja vermelha, relativa à tradição Tupi-Guarani, e foram encontrados também alguns cacos de cerâmica com desenhos de floral, relativo a europeus, e com geometrias, que o André Prus, na época, falou poderiam ser relacionados com africanismos. Então, nós temos no mesmo bojo de forno, numa época colonial, uma produção de cerâmica servindo já a essas três culturas já conviventes nesse período. Nós falamos em cultura indígena, né, em cultura africana, nessa identidade cultural. Nós podemos entender cultura de duas maneiras. Entender a cultura como a pessoa culta, que estudou o conhecimento dos livros, mas também entender a cultura do ponto de vista mais antropológico como sendo um modo de vida. Então, no decorrer da história, dos séculos, dos milênios, o ser humano
teve modos de vidas diferentes e diferentes relações com as pessoas entre si e com o meio ambiente. Então é importante que hoje nós podemos aprender com determinados modos de vida que foram do passado, que hoje não existem mais. Mas é importante que nós não julguemos o passado a partir do presente, a partir da consciência que nós temos hoje, cada tempo dentro do seu contexto. Após essas visitas a Senador Amaral, Tocos do Mugi e Bom Repouso, eu estou fazendo uma análise, um estudo desses grafismos rupestres. O que deu para perceber até agora é que esses grafismos são praticamente todos em cor avermelhada e que tem alguns elementos geométricos que são comuns, né? Mas o importante é que no futuro que se possa fazer um registro desses sítios e um estudo de solo desses abrigos rochosos, para aí poder se ter uma ideia sobre temporalidade, né, daqueles grupos que passaram ou que estiveram por ali nesses abrigos. E o próximo passo, Senador Amaral está saindo na frente, né, que é fazer o registro do sítio arqueológico Pedra da Onça, para que se faça um estudo de preservação e de visitação turística ao local, de maneira que o local seja preservado e que possam, com a devida licença do IPHAN, aprofundar os estudos de solo nesse abrigo rochoso, para que se obtenha mais informações sobre essas pessoas que no passado andaram por ali, estiveram por ali e grafaram as suas pinturas nessas rochas. Senador Amaral tem ganhado muito com esse atrativo turístico que é a Pedra da Onça. A Pedra da Onça, para Senador Amaral, vem somando de uma certa maneira que vem contribuindo, destacando a cidade. A Pedra da Onça está localizada no bairro dos Rosas, que é um bairro próximo à cidade de Senador Amaral, e ela também fica na divisa entre Cambuí, Bom Repouso, e Senador Amaral tem o privilégio de ter a Pedra da Onça como um bem inventariado do patrimônio cultural, artístico e histórico de Senador Amaral. A Pedra da Onça ela foi inventariada no ano de 2009. E para nós, Secretaria de Cultura e Turismo de Senador Amaral, a Pedra da Onça contribui, não somente com a pontuação, com a preservação daquele local, mas todas as vezes que nós realizamos uma ação na Pedra da Onça, soma muito para nós. Inclusive, ultimamente a Pedra da Onça tem sido procurada por vários visitantes, turistas, na questão da procura de esportes radicais. O esporte mais procurado na Pedra da Onça, a gente pode dizer que é o rapel, que é um esporte que tem chamado bastante atenção lá na Pedra da Onça. E também vários ciclistas que passam nas estradas de nosso município faz questão de ir à Pedra da Onça para fazer algumas imagens. E por ser um local privilegiado, de ter uma visão do céu de Senador Amaral, de lá da Pedra da Onça você consegue avistar várias cidades, inclusive a Pedra de São Domingos, que fica um pouco distante, mas lá da Pedra da Onça consegue também avistar um pouquinho da cidade de Senador Amaral. Muitas vezes até por ignorância, às vezes não é nem na maldade, a pessoa não sabe, mas ela está impedindo através disso daqui, de fogueiras, de pichações que a gente tem para todos os lados, ela está impedindo, às vezes por querer mostrar seu nome, ela está impedindo que nós, enquanto povo brasileiro, a gente consiga compreender um pouco mais das nossas origens. A gente não veio para o Brasil, a gente não começa na história do Brasil com 500 anos e com português chegando aqui. A gente começa aqui, a gente tem datações no nosso país de 30 mil anos. No sul de Minas é pouquíssimo conhecido tudo isso. Em Minas como um todo, a gente tem Luzia, que tem lá 10 mil anos, mas e o sul de Minas? E esse rico pedaço que a gente está aqui? Quem que conta essa nossa história? A gente está aqui.
eu como arqueólogo, o Paulo como arqueólogo, uma rede de arqueólogos que tem por perto, que faz necessário que intervenham nessas áreas para que seja pesquisado, que a gente consiga entender um pouco mais da nossa história.